Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, como sempre acontece, às 20 horas, um programa Resenha Literária. Sempre na companhia do meu querido amigo Silvio Mariano, pesquisador, documentarista espírita, e é um programa sobre livros à guisa de indicação. O subtítulo do nosso programa é Em Algum Lugar do Jardim, porque partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, em algum lugar do meu jardim, eu trago aqui uma flor da literatura espírita, da minha estante espírita, e no segundo momento, o Silvio Mariano também traz da sua estante espírita uma obra para a gente comentar aqui. Tá? Mas antes do programa com o Silvio, eu quero falar sobre os programas do nosso canal. São 8 programas, 4 semanais. Esse da resenha, o de Herculano amanhã, quinta-feira, com Heloísa Pires. O de Luciano Klein no domingo, sobre Bezerra de Menezes. E na terça-feira, o de Hermínio Corrêa de Miranda, com a filha do Hermínio, Ana Maria. São 4 programas semanais. Mas temos também os programas mensais, que acontecem sempre aos sábados. Todo primeiro sábado, o programa sobre Leon Denis, conversando com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado, o programa Memórias e Reflexões, conversando com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da USA, um programa sobre memórias da vida do César e do movimento espírita que ele viveu por dentro. No terceiro sábado, o programa Portfólio Fontes Primárias, com Adair Ribeiro, curador do Museu ACOL, Allan Kardec Online, Adair que detém o maior número de documentos, mais de 3.000 documentos da época de Kardec, com a letra de todos ali, médiuns, Kardec, Amélie Boudet. É um programa impressionante. E no quarto sábado, temos aqui o programa O Eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo, articulista de Reformador e de O Consolador. É um programa que repercutimos o que sai na imprensa espírita do Brasil e do mundo. Pessoal, mas eu quero aqui, acessem o meu canal, eu quero mostrar para vocês aqui na minha tela as playlists. Olha aqui o meu canal, Bruno Tavares. Aqui a querida Yasmin Madeira faz a apresentação. Gente, está aqui no blog do Bruno Tavares. Querida Yasmin Madeira, apresentação do nosso canal, a entrevista que eu fiz com o Divaldo, o seminário com o Hermínio, as minhas palestras e aqui os programas. O Leonardo Marmo, Luciano Clay, Ana Maria Miranda, Adair Ribeiro, César Perry, Charles Kemp, Heloísa Pires, Silvio Mariano, as entrevistas clássicas que eu já fiz, já com todo mundo do movimento espírita, os depoimentos dos amigos, né? Então, por favor, deem uma olhadinha, garanto que vocês não vão perder seu tempo, né? É realmente um esforço gigante sobre a memória e a historiografia do Espiritismo. Pessoal, mas vamos, sem delongas, elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade, o programa Resenha Literária, de trazermos aqui as obras maravilhosas, importantes, que indicamos ao movimento espírita, fruto de décadas de leitura, junto com o Silvio Mariano, que é aquele que mais conhece livro aqui em Terras Maurícias. Né? Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, então vamos lá, em algum lugar do meu jardim, da minha estante espírita, eu trago essa verdadeira flor da literatura espírita, A Vida contra o Aborto. A Vida contra o Aborto, que é um livro importantíssimo da querida doutora Marlene Severino Nobre. Trago esse livro aqui porque está em pauta aí, novamente, né? O STF agora deu para legislar, né? Estão decidindo o que seria da alçada do parlamento,
E vem novamente, a ministra liberou para a plenária a questão do aborto, né? Mas é um livro que fala aqui as evidências científicas, a memória do feto antes do nascimento, veja bem, antes do nascimento. Então, toda a questão ética que envolve o aborto e aquilo que sabemos já sobejamente, né? Da grande maioria da nossa população ter uma convicção anti-aborto. Então, não pode homens, juízes, os 11 ministros do Supremo, que não foram eleitos pelo povo, né, decidir algo que não é da alçada deles. Né? Isso devia ser o parlamento, e o parlamento já decidiu isso há anos atrás. Né? Então, fica aqui a nossa oração, e fica aqui a obra, A Vida contra o Aborto, da excelente doutora Marlene Severino Nobre. Ok? Pessoal, então, sem mais delongas, eu vou colocar o Silvio Mariano aqui para conversar conosco, né? Sempre aquela conversa agradabilíssima com o Silvio Mariano. 2 minutinhos. Pronto, meus queridos amigos e irmãos. Está aqui, sem mais demora, Silvio Mariano para mais uma resenha literária. Meu amigo Silvio, boa noite. Qual é a surpresa de hoje, Silvio? Boa noite, Bruno. Boa noite, os amigos. A surpresa da noite de hoje, esse grande livro de Carlos Embaçaí, Enigma da Parapsicologia. Silvio, deixa eu mostrar aqui no plano de tela essa obra notável. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, Enigmas da Parapsicologia, Carlos Embaçaí, edição Calvário. Silvio hoje foi buscar, não é, lá no baú mesmo. Olha a capa do livro. Silvio, isso tem um valor inestimável, né? O tempo, né? Uma obra dessa tem um valor fantástico. Rapaz, o Carlos Embaçaí foi um grande polemista, né? Uma figura importantíssima, não é, Silvio Mariano? Olha, na Bahia teve grandes escritores e pessoas dedicadas ao espiritismo. Nessa se enquadra Carlos Embaçaí, juntamente com aquela época de Olinda Murim e outros, e lutaram bravamente pelo espiritismo, para que o espiritismo não fosse querer ser desmoralizado, principalmente na época pela Igreja Católica. Ô Silvio, essa obra, Enigmas da Parapsicologia, qual foi a intenção do Carlos Embaçaí ao escrevê-la? Foi porque, na época, a igreja se utilizava dos padres para usarem a parapsicologia para combater o espiritismo, como Quevedo também vai fazer mais tarde. Foi esse o motivo? Olha, realmente foi isso. Você sabe que a parapsicologia foi uma ciência e teve um impacto muito grande. E já que são esses avanços para mostrar o que representa o espírito. Então, na época, a igreja achou que era um campo especial, propício para mostrar que aquilo que o espiritismo dizia era uma farsa, não era questão orgânica, não tinha nada a ver com o espírito. Então, teve o Frei Boaventura primeiro, que vinha aqui, teve até na Praça 13 de Maio, fazendo pregação contra o espiritismo na década de 50, que a igreja sempre foi muito forte, e depois, em seguida, veio para Padre Quevedo, que era espanhol, e, de qualquer maneira, você sabe que a parapsicologia ela é um campo muito abrangente. Ela não foi muito assim aceita como uma ciência, mas dentro do campo da psicologia, desse estudo profundo, de Heine, nos Estados Unidos, nas universidades, porque antes dele já tinha outros estudiosos, Aksakoff, que foi muito importante para mostrar que nem tudo era espírito, podia ser uma coisa anímica, não é? Então, a ciência não é contra a ciência, não. Mas eles queriam aproveitar disso para querer fazer, vamos dizer, dar dificuldade
porque o povo já estuda pouco. Aí vem alguém, um padre, que naquela época era uma palavra que era muito ouvida, a própria igreja. Aí dizia, olha, espiritismo não existe, isso é uma farsa, aqui é parapsicologia. Padre Quevedo está o exemplo aí, que ele corria de resine, como o diabo corria da cruz, porque resine na época também já estava no debate de televisão, já foi de outra fase, Casem-Baçaí foi antes, resine foi depois. Resine foi um discípulo também de Casem-Baçaí, porque os grandes estudiosos achavam como se ele fosse como se eu já tinha comentado comigo, o Ernesto Bozano, a parte da ciência. A formação dele ele era advogado, muito bem preparado, muito estudioso. Então, o pessoal tinha qualquer coisa, ele teve várias polêmicas com o padre respondendo, e é receio não. Silvio, só esclarecendo, né? A gente está tratando do Carlos Embaçaí, pai, o grande polemista, porque ele teve um filho, Carlos de Brito Embaçaí, mas não Exatamente. seguiu muito a linha do pai, né? Não, o pai foi um grande, realmente, vamos dizer, né? A questão hereditária não quer dizer nada, Pois é. né? Porque, vamos dizer assim, por ser filho, lógico que ele pegou suporte, a capacidade do pai, mas às vezes ele não, como espírito não tem a capacidade de ser um sucessor do pai. Também tem isso, né? Meu amigo, aí só a reencarnação, né? Por exemplo, eu gosto muito de livro porque eu fui filho de Silvio Mariano na outra encarnação, aí vim com essa mania de livro igual a Silvio Mariano. Silvio, agora, meu amigo, eu queria revelar aqui para o pessoal, né? O que eu vou perguntar a Silvio, o Silvio já me contou, por isso que eu disse assim, o Silvio é importante trazer essa informação, porque eu não sabia, eu só sei disso porque o Silvio me revelou, né? Silvio, você se lembra do caso Humberto de Campos, Chico Xavier, o rumoroso caso quando Humberto escreveu a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a família colocou nas barras dos tribunais, né? A esposa de Humberto de Campos. Quem foi defender o Chico, instituído pela FEB, foi o doutor Miguel Timpone, que não era espírita, e ele realmente ganhou a causa nos tribunais e lançou essa obra maravilhosa, a psicografia ante os tribunais, não é, Silvio? Doutor Miguel Exatamente. Timpone. Silvio, aí você me revelou, por isso que eu digo que tem coisas que a gente só sabe desse programa aqui. Uma pessoa feito Silvio que mergulha profundamente, vai pesquisar. Silvio, quem deu os elementos para o doutor Miguel Timpone, porque ele não era espírita, foi, na verdade, o Carlos Embaçaí? Olha, Casem Bassarui que conhecia profundamente a doutrina, já tinha informações pelos estudos dele, de estudos na várias partes do mundo, na Inglaterra, na Rússia, na França, todos os detalhes, e ele deu todo o suporte. E aí Timpone se baseou nesses fatos e praticamente deixou, vamos dizer, sem saída a própria, vamos dizer assim, o tribunal. Aí chegou à conclusão que a psicografia era uma questão normal, aceita, tão aceita que até Chico Xavier absolveu dois casos na justiça, do próprio morto defendendo o réu. Um negócio impressionante. Então, essa base foi exatamente, possa ser até que depois o Timpone tenha vindo ou ficar. E eu acredito que, pelas informações que ele leu e pelo viu que ele é um homem de bom senso, possivelmente, se ele não foi espírita, não foi ser espírita, mas que você não é admirador de ver na realidade do que a doutrina pregava, entendeu? Mais uma obra, e essa obra ainda hoje é editada, que serve de referência, que com isso acaba até de vez em quando alguém querer colocar na justiça, dizendo que não existe, então ficou
como se fosse um parâmetro. A psicografia do Tribunal de Timpone hoje é um livro base em termos de judiciário, defendendo a causa, vamos dizer, da psicografia através dos médios. Silvio, e a pergunta derradeira, porque não vou perder essa oportunidade com o Silvio aqui. Silvio, eu queria que você falasse quantas obras o Carlos Embaçaí escreveu e, por favor, fale algumas dessas obras, Silvio. Oh, ele foram 18 obras, e aqui, A Evolução, eu não conheci esse. A Face Escura da Mente é uma réplica de um livro de Quevedo. A Farsa Escura, porque ele botou o mesmo tema, mas mostrando que tudo era mente. Aí ele mostra que é uma farsa. A Margem do Espiritismo, a Mediunidade e a Lei, quer dizer que ele já está trabalhando por conta do caso de Chico, fez esse livro. A Reencarnação e Suas Provas, Grandes Criminosos da História, O Espiritismo à Luz dos Fatos, que é um clássico da FEB, e a Morte, Os Menezes e Religião, entre outros. Porque a religião, não sei se você sabe, ele fez esse livro porque na época estava exatamente querendo impor o estudo das religiões nas escolas. E ele fez exatamente esse livro para poder mostrar, porque o Estado, nós sabemos que o Estado é leigo, ele não está fora da parte religiosa. Então, ele mostrava e ele defendia que não deveria ser, vamos dizer assim, estabelecer a parte de religião dentro de um estudo público. Você pode estudar até no colégio, né, vamos dizer assim, religioso, mas ele tem a obrigação de falar as religiões no contexto, todas as religiões. Eu mesmo tive uma oportunidade que me chamaram, eu não sou de falar nem nada, mas um pessoal fez um trabalho na Universidade Católica, eram, vamos dizer assim, um ensino superior sobre religiões. E a pessoa me chamou, o Vonner, que era um distribuidor de livro aqui em Olinda, disse: "Olha, você podia dar uma ajuda pessoal?" E eles me chamaram para eu ir lá na universidade. Mas só que não combinaram com a organização, a estrutura, o supervisor lá da Universidade Católica. E eu fui. Quando chego lá, pá, uma confusão. Aí eu digo: "Olha, meu amigo, me chamaram aqui, mas eu não vim aqui para causar problema, não. Eu posso, não tem problema, eu vou me embora, etc. Eu só vim aqui porque me chamaram." Eu pensei. Aí devia ser um padre. Aí disse: "Não, mas o senhor vai cuidar." E eu cheguei na sala para apoiar a parte referente ao espiritismo. Logicamente, quem ia apresentar os alunos. Eu fui assim, qualquer dúvida. Só que na hora lá o padre disse: "Olha, o padre disse: olha, o senhor veio, coitado." A gente começou, lá na minha família tem uns três que são espíritas. Quer dizer, o padre já me deixou à vontade, o próprio padre. Isso já está com bastante tempo, uns 30 anos. E coitado, aí ele disse: "Não, isso aqui é um estudo aqui da universidade, mas aí traz todas as religiões para fazer uma apresentação. Católico, protestante, budista, afro, entendeu? Quer dizer, deve ser dessa maneira, né? O ensino deve ser baseado, cada um tem escolha intimamente. Eu estudei por aí de padre, fui católico durante muitos anos, mas mesmo aquela imposição que eu estudava no livro de religião, que é a fé, conduz à vida eterna, mas eu até bandei para o espiritismo. Então, o próprio ensino deu uma base, mas não me obrigou a ser católico, entendeu? Meu amigo, o passado não nega, né, Silvio? Silvio, você É, deve ter sido sacerdote em outras vidas também, viu? foi. Né? Divaldo disse que eu fui. Divaldo disse que tu foste, olha Foi. lá, tá? E Bem, ele dizia, viu, ele dizia que os presidentes de centro espírita era muito fracassado, que estava hoje nas presidências das instituições para recompor o que ele fez de errado.
Bom, segundo seu amigo Lira, ele teve uma visão espiritual, eu e ele, não é, de hábito, não é, fomos padres, né? Então, Silvio, vai ver que a gente se conhece aí das fogueiras da Inquisição. Hoje a gente está Exatamente. divulgando os livros que a gente queimou. Que a gente... Silvio, gratidão, pessoal. Programa importantíssimo e com uma revelação, né? Essa do doutor Miguel Timpone, né, auxiliado por Carlos Embaçaí, porque eu leio muito, vejo muita coisa e eu não sabia dessa informação. Aqui com o Silvio, fiquei sabendo, né? Silvio, tu faz a prece final? Faça a prece, vamos elevar nosso pensamento a Deus, para que nos auxilie, nos proteja, nos ilumine. Ilumine cada vez mais essa doutrina, que possa levar a paz às nações, e principalmente na Ucrânia, dessa guerra terrível, e que cada vez mais nós possamos dignificar essa doutrina bela, que é exatamente esse presente dado de Jesus para a humanidade, que é o Espiritismo. E Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Bom, pessoal, encontro marcado, próxima quarta, às 20 horas, estaremos aqui com o querido amigo Monsenhor Mariano. Monsenhor Mariano. Mamãe, esse programa é dedicado a ti, minha mãe, no plano espiritual. Um abração, muita paz.